Hérnia de disco, lombalgia, dor lombar. Esses dois fatores foram os maiores causadores de afastamento do trabalho no ano de 2023, segundo a Previdência Social. Nós vamos falar sobre isso e principalmente como você pode se sentir melhor, você que tem esses problemas, ou como você pode prevenir o surgimento desses problemas. Conosco, o fisioterapeuta Marcos Costa, para nos dar mais detalhes e nos dar muitas dicas, é o que a gente espera. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Tudo certinho. Marcos, em primeiro lugar, para a gente começar, são dados que assustam de uma certa maneira, né? Segundo a Previdência Social, 51 mil casos de hérnia de disco em 2023 e 47 mil casos de dor lombar de pessoas que tiveram que se afastar do trabalho devido à gravidade, né, do seu estado de saúde. Para a gente começar, define para a gente o que é uma dor lombar e o que é uma hérnia de disco e por que essas duas coisas aí afetam tantos brasileiros. Como você mesmo falou, lombalgia, ou no popular a dor lombar, ela é uma dor proveniente da região baixa da coluna. A gente chama de... A coluna se divide em cervical, dorsal, que é o centro, e a lombar, que é bem embaixo. Então, é bem na parte inferior da coluna, são as últimas 5 vértebras que compõem esse local. E pode ser proveniente dos músculos, que daí quase sempre a gente configura isso como uma lombalgia. Pode ser de forma aguda, né? Aquela dor forte, que tem 7 dias de duração forte, depois ela vai reduzindo, que a pessoa quase sempre busca tratamento. Como pode ser algo crônico já, devido até a artroses das regiões vertebrais, ou algumas, né, articulações que a gente ali tem, né, que são os discos intervertebrais. Esse segundo componente que eu falei é o que causa a famosa hérnia de disco, né, que é o extravasamento de um núcleo que tem dentro desse disco, que está entre as duas vértebras. Esse núcleo extravasa para fora por causa da ruptura das paredes do disco. E ele, além de causador, por causa das terminações nervosas que tem ali, ele ocupa um espaço de outras estruturas, tipo nervos, como exemplo. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam de dor ciática, né? Por quê? Porque a hérnia, quase sempre quando ela extravasa para um dos lados posteriores e ele pega um dos ramos do ciático, ou o ramo direito ou o ramo esquerdo. Isso causa dores agudas e limitações funcionais muito grandes. Por isso, o afastamento do trabalho. Isso tudo, a origem disso tudo, a gente pode dizer assim aqui, é a questão de postura, da maneira como a pessoa trata o corpo, ou são dos hábitos que as pessoas ou que a gente tem nos dias atuais? O estilo de vida é preponderante para desenvolver esses problemas, né? Existem causas genéticas, né, que as pessoas conseguem associar principalmente as artroses precoces, mas o principal fator é o estilo de vida. E isso engloba várias coisas, né? O sedentarismo, que pode culminar num aumento de peso, a questão laboral, que tipo de trabalho essa pessoa faz, né? Trabalho muitas horas sentado, carrego peso, de que forma eu carrego, tudo mais. A questão postural que a gente adota hoje no dia a dia nosso, né? Que muitas vezes a gente... na hora de dormir, ou propriamente sentado no trabalho, a gente adota posturas que prejudicam a coluna, né? Principalmente assim, o que a gente tem notado hoje? As questões antigas das hérnias de disco, principalmente, estavam muito relacionadas à região lombar. Eles são a grande maioria. Os índices, os números de hérnias cervicais vêm aumentando muito, justamente pela nossa postura cifótica, inclinada à frente, para mexer no celular, para olhar no computador, para deitar na cama, para olhar uma televisão, que às vezes hoje em dia o pessoal maratona séries, né? E adota uma postura errada para isso. Os jovens hoje em dia, se tu prestar atenção, eles passam o dia inteiro com uma tela na frente, né? E aí a gente esquece da questão exercício físico. E aí o sedentarismo entra, e aí toda a questão de falta de exercício físico causa perda de força muscular, erros posturais, ou começa a ter desvios posturais ali, e quem sustenta a coluna são os músculos. Se não tiver músculos fortes, a coluna perde muita sustentação. E a gente pode dizer assim que essa questão, tu falou a questão muscular, atividade física aí é fundamental? Atividade física. E atividade física, ela é complementada com várias. Mas eu caminho. Tem muita gente que fala assim, eu caminho 3 vezes por semana. Ótimo. É muito bom. O coração agradece, vasos sanguíneos agradecem, os próprios músculos da perna vão agradecer. Mas a coluna trabalha muito pouco aí em relação. Então, tu precisa ter uma outra atividade dentro de uma academia, fazendo pilates, né? Que hoje eu trabalho na reabilitação da coluna basicamente com pilates. O que o pilates faz? O pilates alonga, ele, né, que gera flexibilidade nessa coluna, ele fortalece, que gera estabilidade nessa coluna, e ele corrige posturas, que é o que a pessoa precisa
para prevenir, para tratar as hérnias, né? Porque elas são tratáveis. Tanto de forma conservadora, que é o que a gente faz no consultório ou clínica, como de forma cirúrgica, que é feito por um neurocirurgião, por exemplo, hoje em dia. Bom, outro aspecto com relação à dor lombar, com relação à hernia de disco, a questão de colchão, dormir. Tu falou agora há pouco, tem a questão do pessoal vai com o celular para a cama às vezes, leva até o notebook, enfim, né, dorme mal. Tipo de colchão, travesseiro, posição de dormir, tudo isso influencia? Muito, muito. Vamos parar para pensar o seguinte. Nós temos 24 horas num dia, né? A gente funciona em média 16 horas por dia. As outras 8, o ideal seria o repouso. Essas 16 horas a gente não consegue tomar muito cuidado com a coluna. Eu e tu estamos aqui sentados agora, né? Então a gente está em cima da nossa coluna com o apoio do nosso corpo. Daqui a gente sai, carrega um peso. Então a gente não consegue cuidar dela durante o dia. E ela desidrata durante o dia, os nossos discos desidratam e sofrem algumas pressões. A noite foi feita para que essa coluna, esse disco regenere do estresse do dia. Então essas 8 horas, 7 horas, seja lá quanto tempo você dorme, o ideal é que seja com qualidade. Aí o que acontece? Colchão mole que afunda. A coluna não fica alinhada, porque o colchão afunda, vira uma canoa, como a gente brinca com os pacientes, né? Coluna desalinha junto. Porque nosso corpo é mais pesado na região do tronco, que compreende entre os ombros e os quadris. Então essa área do colchão ele tende a afundar se ele é muito mole. Com isso, leva a minha coluna junto. Né? Dá para entender bem. Se deita de bruços, nem se fala. Muito pior, fica um arco essa coluna, né? Aí a questão do colchão que tu falou é o colchão que a gente chama de firme. É um colchão que dá sustentação ortopédica embaixo, ou seja, tem uma espuma que dá uma sustentação ortopédica e tem uma segunda espuma, que é um pouco mais leve, que dá o conforto para abraçar minhas articulações, que a gente chama. Não adianta eu dormir numa tábua que eu vou acordar com dor nos ombros e no quadril, que são os lugares mais pesados. Então eu preciso de um colchão que dê essa estrutura. E a mesma coisa serve para o travesseiro. Ele precisa ter uma altura ideal que preencha os espaços entre a minha orelha e meu ombro e me permita uma posição alinhada da cabeça durante a noite. Existe uma postura certa para dormir ou são várias posturas? Tem mais de uma. A gente nunca indica dormir de bruços. A deitar de barriga para baixo não é indicado de forma alguma. Pela rotação na cervical, tu passa com o pescoço virado a noite inteira, então senão tu não respira, né? Posição dos tornozelos, uma alta compressão em cima dos órgãos abdominais, porque o peso toda na minha coluna está recaindo em cima do intestino, estômago, isso faz com que a circulação durante a noite nesses órgãos diminua. Então, assim, já tem motivos suficientes para não dormir de bruços, por melhor que seja o colchão e o travesseiro. As posições mais indicadas são de lado, né? A posição de lado, como eu disse, preenchendo os espaços entre o pescoço e os ombros. Muitas pessoas colocam alguns suportes entre os joelhos, tipo um travesseirinho, e tem outros suportes de corpo, travesseiro de corpo que a gente coloca ali, que alinham mais as pernas e fica mais confortável ainda, e deitar de barriga para cima. E aí tem que cuidar a altura do travesseiro quando deita de barriga para cima. Tem algumas pessoas que têm o costume, como o travesseiro já é velhinho, ele afofa durante a noite, afunda, eles botam 2 a 3 travesseiros. Aí tu fica com o pescoço todo desalinhado. Então cuidar qual é a posição quando se deita tanto de lado como de barriga para cima, a questão da altura do travesseiro. Mas principalmente, decúbito lateral direito, que é o de lado direito, e o decúbito lateral esquerdo, e a posição de decúbito dorsal, que é a posição de barriga para cima, são os mais indicados. Calçado, até que ponto o calçado que eu uso interfere na minha coluna? O ideal é não usar muito rasteira durante o dia. Essa rasteirinha que chama, ou chinelo, a própria chinelo que a gente usa, esse de praia, ele é muito raso, o solado. Então é sempre algum suportezinho que o calcanhar seja um pouco mais alto. Um tênis, né? Ou um pequeno calçado que atrás o suporte no calcanhar seja um pouquinho maior que o suporte dos dedos lá na frente. Esse pequeno saltinho durante o dia ajuda bastante. Não que não tenha momentos que essa pessoa tem que chegar em casa e andar de pé no chão, por exemplo, né? Ninguém vai ficar de sapato o dia inteiro, né? Mas o longo período da exposição com esse tipo de calçado ele não é indicado, porque aumenta as chances de ter dor, principalmente lombar. Teremos muito mais para conversar sobre, mas eu acho que as dicas básicas para você que nos acompanha estão aí, foram dadas, né? Marcos, algum adendo adicional para a gente finalizar? Sim, com certeza, Helena. Muito importante para os telespectadores é ficarem atentos à saúde da coluna, tá? Quando a gente fala em longevidade hoje, que é uma vida longa, de nada adianta se a gente não tiver qualidade de vida. Nada adianta eu chegar numa certa idade lá cheio de dores, abaixo de remédio. E um dos fatores principais para a saúde do corpo em geral é a coluna. Toda a nossa inovação sai dali, nossa mobilidade depende dela, a nossa funcionalidade geral depende dela. Então, cuide da ergonomia no trabalho, a posição que tu usa. Se o teu material
que tu usa está posicionado de forma que te proporcione uma boa postura. Fica atento à forma que dorme, faça exercícios físicos, não fique no sedentarismo. Procure profissionais quando tiver dor, enfim. Fiquem atentos às questões de coluna, porque depois que está estragada, o processo de remediar é muito difícil. Ela vai levar esse problema para o resto da vida, tem que tratar o resto da vida e tomar cuidados para o resto da vida. Então, nada melhor que a independência, né? As pessoas serem independentes para tudo, não ficar com restrições. Então, a prevenção é o melhor caminho, pessoal, que fique atento a isso. Dado o recado, então, você que nos acompanha já sabe, então, a sua coluna é o seu eixo central, né, de sustentação, de vida, digamos assim, do corpo, né, Marcos? Então, aquele cuidado especial de consciência corporal para que você possa prevenir todo e qualquer problema futuro.